Muito boa noite para você que está conosco, conectado em mais um culto da Igreja Adventista do Colégio, aqui de Hortolândia. Que bênção estar com você. Vamos cantar? Vamos louvar? Unidos pela palavra. Respire fundo. Deixe agora a atmosfera de louvor inundar o seu coração, o seu lar, o seu carro, onde você estiver. Vamos louvar? Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Separe tempo de sua vida para estar com Deus através do estudo da palavra. Com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Unidos pela palavra, faremos grandes maravilhas. Eu acredito. E você? Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Muito obrigada, porque estamos aqui em tua casa, e estamos também em nossas casas conectados com a mensagem que sai do teu templo, porque acreditamos que a Bíblia cumpre-se em nossos dias. Acreditamos que grandes maravilhas, grandes feitos serão realizados pelo teu povo, não para próprio engrandecimento, mas para que a gente possa mostrar a este mundo que perece o Espírito Santo, aquele que nos acompanha até o dia da sua breve volta. Senhor Deus, unifica-nos pelo estudo da palavra, que neste culto o pregador seja imbuído, iluminado pelo teu Espírito, amém. Que o Espírito Santo percorra as nossas entranhas, o nosso coração, faça-nos acreditar em mente, faça-nos modificar a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim
deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. A minha história como médico é interessante, porque eu me formei em medicina, fui fazer cardiologia e na minha formatura de cardiologia tratamos pacientes de uma maneira muito convencional dentro da medicina e eu estava com 27 anos hipertenso, com a glicose alta, colesterol alto, extremamente sedentário. Eu não subi um lance de escada sem ficar ofegante, muito cansado. Ácido úrico elevado. Num plantão um dia eu fui medir a pressão, estava meio estressado, estava 18/10. Eu estava pesando 120 quilos, eu estava obeso, com todos esses problemas de saúde. A estética da obesidade, é claro que incomoda, mas não foi isso que me fez mudar. Foi realmente que eu vi que minha saúde estava me preocupando. Então eu vi que eu tinha que emagrecer, eu tinha que mudar. Eu decidi mudar, mas eu vi que eu tinha um problema, que eu tentei mudar algumas vezes, tentei todas as dietas do mundo. E algumas até eu perdi peso, depois voltei a engordar, então quando o peso parou de ser o foco, foi mais fácil, porque eu vi que eu tinha um problema de alimentação que era completamente errado, sedentarismo. Mesmo sendo adventista, eu não estava familiarizado com os 8 remédios e não colocava em prática, não fazia ideia da importância deles. Mas mesmo assim eu decidi vir para o Cevisa. Falei, eu preciso de uma intervenção, preciso ficar internado um tempo para me tratar como um dependente químico. E me internei e fiquei um mês lá. E nos tratamentos da hidroterapia e muita coisa, eu ia fazer e falava assim, não, pode fazer isso, mas eu não acredito muito nisso não. E isso é muito engraçado falar isso, porque dentro da faculdade de medicina a gente aprende muito pouco sobre alimentação e quase nada de tratamento natural, praticamente nada. A gente aprende a confiar em medicação e só. Então, naquele mês eu vi que minha pressão normalizou, minha glicose normalizou, meu colesterol normalizou e as coisas foram mudando, eu fui ficando com saúde. O primeiro dia que eu cheguei lá no Cevisa, eu dei uma volta no Cevisa e quase morri, 1,8 km, e isso com 27 anos. Então, dali eu comecei minha mudança. E eu fui seguindo, mudando aos poucos, cada mês, cada 3 meses, cada 6 meses eu mudava um hábito meu, ia colocando em prática os hábitos, até chegar, eu acho que muito próximo do que a gente acredita ser o ideal, e ter resolvido todos os problemas de saúde que eu tinha. Inclusive eu tinha fibromialgia, que era dores generalizadas no corpo,
E eu não interpretava dessa maneira. E a partir do momento que eu me mudei, minha prática da medicina também mudou. Então, meus pacientes de consultório começavam a me procurar no consultório para mudar o estilo de vida e não para tratar aquele problema de saúde, aquele outro. Então, passou a ser o diferencial. Eu saí de 1,8 km andando no Cevisa, quase morrendo, a correr uma meia maratona, 21 km tranquilamente. Então, assim, minha saúde melhorou, então as coisas melhoraram muito com os 8 remédios. Mas mesmo assim, no Rio, eu sentia que eu queria melhorar mais e algumas coisas dentro da cidade não estavam me ajudando e eu queria passar essa mensagem de uma maneira mais eficaz para as pessoas. Foi então que, surpreendentemente, me ligaram e me chamaram para vir para o Cevisa, me chamaram para ser diretor do Cevisa. E eu já vinha vivendo isso na prática e já acreditava nisso, então foi um chamado muito forte, por isso que eu aceitei, para passar isso para as outras pessoas, para as pessoas enxergar. Hoje em dia, como é minha rotina de saúde, vamos dizer assim, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber quase 1 litro de água. Eu me preocupo muito com a quantidade de água que eu bebo, eu evito o máximo industrializados, de forma mais natural possível. E fui incluindo os alimentos que eu também não comia muito. Mais vegetais, mais frutas, mais verduras. Como muitas frutas ao longo do dia, pelo menos umas 4, 5 frutas variadas, de preferência sempre. Depois de 2 anos que eu realmente comecei a seguir uma dieta vegetariana restrita. Então, o que Hipócrates falou, que o seu alimento seja seu remédio, eu tento seguir no dia a dia. Tenho o hábito de dormir cedo, pelo menos dormir 7, 8 horas. O mais cedo que eu consigo, eu durmo e tenho acordado cedo, uma coisa que minha rotina mudou. Pratico atividade física, tentando pelo menos 5 vezes por semana. Com a minha saúde melhor, fiquei com a mente muito mais clara, inclusive meu relacionamento com Deus mudou muito. Na verdade, na mudança, todo o meu relacionamento com Deus mudou, porque para você fazer uma mudança dessa magnitude, você tem que entregar para Deus no dia a dia essa mudança e pedir força, porque é uma mudança difícil. Boa noite, querido irmão, querido amigo. Que bom estar conectado com você mais uma vez nesse domingo especial, série nova começando, Backstage. E aí, quer conhecer mais sobre a nossa igreja, sobre o que vivemos, sobre o que é ser um cristão de verdade? Então, fica com a gente, serão 9 capítulos, 9 episódios. Então, eu preciso que você fique ligado com a gente, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado nesses dias. Então, se você é um jovem e está procurando algo legal para fazer nos domingos, você já encontrou o que fazer. Backstage, a nossa série aqui da Igreja do Caó. Se você quer ser abençoado, descobrir quem é Deus e as coisas referentes ao céu, aqui é o seu lugar, tá bom? Então, fica conectado com a gente, para você ser abençoado de todas as formas possíveis. E o primeiro episódio dessa série, a gente vai falar sobre algo muito importante. Quão confiável é a Bíblia? E eu queria te perguntar, já para a gente começar, por que você acredita na Bíblia? Vamos começar assim já? Por que a Bíblia? A gente sabe que a faculdade, a vida corriqueira, ela nos mostra muitas coisas, né? No dia a dia, no cotidiano, nos mostra muitas coisas. E a gente é confrontado com várias verdades durante a nossa vida. E um desses confrontamentos é acerca da Bíblia Sagrada. Por que você acredita no que você acredita? E eu queria perguntar para você, por que você acredita na Bíblia Sagrada? Eu queria pedir já para colocar o slide já. Quão confiável é a Bíblia Sagrada? Então, se você fosse confrontado por essas questões, o que você responderia? O que você responderia na sua faculdade? Olha, eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Daí a pessoa vai dizer assim, olha, quem me garante que ela é a palavra de Deus? Muitas outras religiões dizem também que o livro deles é a palavra de Deus. O que me garante que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? E você fica com essas dúvidas e questões na cabeça, e hoje a gente vai tentar tratar sobre essas questões. E você vai poder, depois desse grande estudo, ter mais confiança naquilo que você acredita. Você sabia que, durante a Idade Média,
os cristãos eram perseguidos? Você sabia, então possivelmente você sabia já, os cristãos eram perseguidos, e sabe o que eles faziam com a Bíblia? Fogueira, queimavam as Bíblias, e as poucas Bíblias que restavam ficavam sobre o domínio de algumas pessoas, que muitas vezes não sabiam nem ler. Elas diziam que as pessoas que liam a Bíblia ficavam loucas e morriam. E isso acontecia de verdade. As pessoas que liam a Bíblia, as pessoas não entendiam por que acontecia isso com elas. Elas iam lá e falavam, vou ler a Bíblia. E quando elas liam, elas caíam dura para trás. E morria mesmo, de verdade. Por que será que acontecia isso na Idade Média? Será que é magia ou alguma coisa do tipo? E eu gostaria de contar para você um pouquinho como funcionava. Na Idade Média, as pessoas, o poder da época, eles faziam algo para controlar a população. Várias coisas. Controlar o recurso das pessoas era algo muito importante para eles. E um desses métodos era não deixar que o povo conhecesse a palavra de Deus. Que o povo não conhecesse a palavra de Deus. Por que eles faziam isso? Por que eles faziam isso? É interessante a gente notar que o método que eles utilizavam para controlar as pessoas era através do medo. Então, eles colocavam aqueles grandes papiros, e as pessoas iam folheando aquilo, e enquanto eles iam folheando, eles colocavam saliva na boca para poder passar esses papiros, essas folhas de forma mais fácil, e ia passando e colocava na boca, só que as folhas estavam todas envenenadas, e quando eles repetiam várias vezes esse processo, eles ficavam envenenados e morriam. Esse era o método para controlar o povo, através do medo. A cultura geralmente colocava medo no povo, e a cultura muitas vezes coloca coisas dentro da Bíblia. Ela tenta impor coisas e falar, não, é dessa maneira que a Bíblia funciona. E a Bíblia funciona também de maneira cultural. A Bíblia contém princípios universais que transcendem qualquer cultura, ela vai além de qualquer cultura. A sua religião deve transcender e transformar o contexto cultural também. Ou seja, mesmo que a Bíblia trabalhe dentro da cultura, ela vai além da cultura, ela passa pela cultura. Mas nós não podemos negar que algumas coisas na Bíblia são culturais. Algumas coisas na Bíblia são culturais. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele relata que as mulheres deveriam usar véu e não deviam profetizar, ou então as mulheres deviam ficar caladas dentro da igreja? Você sabia que a Bíblia relata sobre essas coisas? Mas é importante a gente notar o contexto histórico e cultural da época, para que a gente perceba o que isso representava naquele contexto específico. É importante entender que a Bíblia trabalha dessa forma. Por exemplo, você sabia que a Bíblia relata modelos de poligamia? Deus, Ele permite certas coisas, mas não significa que essas coisas sejam corretas. Deus, Ele deixa essas coisas passarem, porque a verdade de Deus, ela é progressiva, é como uma caminhada, é uma jornada, é como uma escadaria ascendente, ela vai subindo. Quando você vai para um lugar alto, você dá um passo de cada vez. E assim é também a verdade bíblica, ela é progressiva. Nós estamos estudando a lição agora, a lição da Escola Sabatina Jovem, e a gente vê que a lição está tratando sobre aliança. E parece que existia uma aliança eterna, só que essa aliança eterna foi esquecida, foi quebrada, e de repente surgiram outras alianças, e essas outras alianças foram progredindo, foram dando mais luz para o povo se lembrar da aliança eterna de Deus. Há uma progressão nas palavras
de Deus, há uma progressão na Bíblia Sagrada, mas nós vemos, parece que algumas pessoas querem colocar o Antigo Testamento contra o Novo Testamento, um Deus de vingança contra um Deus de amor do Novo Testamento, um Deus que antes matava todos os tipos de pessoas, que não perdoava ninguém, contra um Deus de amor, agora que veio libertar o povo. Ué, mas será que Deus ele tem dupla personalidade? Será que Deus uma hora é bonzinho e outra hora ele é mau? Será que é isso que a Bíblia representa? Não, meus amigos, não. Não é isso que acontece no contexto bíblico. Deus, quando a gente olha num contexto específico, quando a gente olha para apenas pontos específicos, a gente percebe que algumas coisas estão meio estranhas ali. Porém, o contexto geral da Bíblia não é interferido. Nós vemos alguns erros de cálculos, quando a gente olha a história de Judá e Israel, por exemplo. Nós vemos alguns erros ali, de fatos. Então, nós vemos alguns números de soldados em alguns textos que se diferem de outros textos. Ué, mas será que esses erros atrapalham o texto? Ou será que esses erros ajudam o texto original? Porque a Bíblia, ela foi escrita por homens. Homens santos falaram acerca de Deus. Então a gente percebe que esses homens santos falando acerca de Deus, imagine se você tivesse escrito a Bíblia. Você tem os seus vícios de linguagem, você tem os seus erros de escrita. Você escrevendo a Bíblia, você descreveria da sua forma. E as pessoas têm esse mesmo método. Perceber esses erros, essas pequenas falhas, é importante, porque mostra que os maçoretas, os escribas, aquelas pessoas que copiaram a Bíblia, os copistas, eles, mesmo sabendo desses problemas, eles mantiveram o texto. Eles não alteraram o texto de maneira nenhuma. E por que Deus, eu pergunto para você agora, por que Deus permitiu todas essas coisas? Por que Deus permitiu todos esses problemas? Meu irmão, nós somos vasos falhos, vasos de barro, como o apóstolo Paulo diz. É fato que nós teríamos erros, que nós falhamos. Mesmo assim, uma forma de Deus evidenciar a sua palavra é permitir que certos erros apareçam. Porque seria muito fácil deixar e que esses maçoretas corrigissem tudo, só que eles mesmo assim, mesmo sabendo dos problemas, eles não corrigiram a palavra de Deus, porque eles eram extremamente rígidos ao fazer a cópia. Por exemplo, se eles copiassem um texto todo, e no final do texto, ele acrescentasse uma letra a mais, uma letrinha a mais, ele não poderia ir lá e simplesmente fazer uma rasura, ou fazer um X, não. Ele pegaria todo o texto, rasgaria e jogaria fora. Todo o texto. Eles eram extremamente fidedignos à palavra de Deus. Você pode confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Você pode confiar até hoje. Tenha certeza disso. Ou você deveria supor, como algumas pessoas fazem, que a Bíblia é confiável apenas em alguns pontos. Nós devemos levar em consideração apenas aquilo que diz respeito à salvação, às coisas boas, aquilo que me interessa, aquilo que me agrada. Ou a gente deve levar em conta, em consideração, toda a Bíblia. O que você precisa acreditar? Eu gostaria de pedir para você abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3. Olha só o que a Santa Escritura diz para você, jovem. Olha só,
1, verso 3. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Jovem, você quer ser feliz? Eu tenho certeza que sim, e muitos jovens hoje buscam a felicidade em várias coisas do mundo, várias coisas, mas nunca encontram. Sempre tem aquele vazio no coração. Por quê? Porque você está buscando no lugar errado, jovem, e hoje você está descobrindo que o lugar certo para você buscar é aqui, é na palavra de Deus, é só aqui que você vai encontrar verdadeira felicidade. Olha só o que João, no capítulo 17, versículo 17 diz, olha só que impressionante, ele fala para a gente um texto importante: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois em João 8, 32, olha só o que vai dizer também, João 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade. A gente viu que a verdade é o quê? A palavra de Deus. E ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jovem, eu tenho certeza que o que você mais quer nesse mundo é felicidade e liberdade. Só Deus pode te dar felicidade e liberdade. Só Ele pode transformar a sua vida e tornar tudo isso em felicidade e liberdade. Não adianta você buscar por certos caminhos que você diz que é felicidade, porque não é. A Bíblia é o centro da felicidade. Não adianta você olhar para esses caminhos e dizer: olha, eu já tenho liberdade, aí na igreja eu não posso fazer nada, eu estou preso. Não, jovem, não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade e libertinagem são coisas completamente diferentes. Hoje você é convidado a ser uma pessoa diferente, a ser transformado através da palavra de Deus. O mundo pode trabalhar de todas as maneiras para você se desconectar da Bíblia, dizendo: olha, a Bíblia tem que ser revista, nós devemos olhar com outra perspectiva para a Bíblia. Você não pode olhar de uma maneira rígida, você tem que ser líquido, você não pode agir dessa maneira, tem que ser flexível. Deus não está na Bíblia, o Deus da Bíblia não é verdade, todos os deuses são verdade. Mentira, jovem, mentira. A palavra de Deus pode passar o tempo que for, ela é imutável, nada vai mudar isso. O Papa pode falar o que for, Obama pode falar o que for, Trump pode falar o que for, Biden pode falar o que for, Macron pode falar o que for, pode ser a Madonna, qualquer pessoa, o Pelé pode falar o que for, não importa. Nada que as pessoas, não importa se é celebridade ou as mais poderosas do mundo, nada que eles disserem vai mudar essa verdade eterna. Nada, nada vai mudar. Você pode acreditar na Bíblia. A Bíblia, ela é confiável. Muitas pessoas, durante o ano de 1850, mais ou menos, ficaram abismadas com o livro A Origem das Espécies, por Darwin. Esse livro, ele impactou o mundo de certa maneira, ele transformou o mundo, e várias pessoas ali junto com o iluminismo começaram a desacreditar da Bíblia, eles começaram a mudar aquilo que eles pensavam e dizendo assim: realmente Deus não é o centro do mundo, eu acho que eu mesmo sou o centro do mundo. Eu preciso acreditar em mim mesmo e não nas outras pessoas. Jovem, se você já ouviu falar sobre isso, não acredite. Em 1950, foram achados os manuscritos do Mar Morto.
E eles estavam dizendo assim antes desses manuscritos: olha, a Bíblia foi alterada, com certeza, ficou sob o domínio da igreja romana por tanto tempo, prendendo ela, com certeza ela foi alterada. Não podemos acreditar na Bíblia, a Bíblia não é confiável. E apareceram esses escritos, e as pessoas, algumas felizes, outras tristes, mas todos na expectativa para saber o que aqueles escritos iriam revelar. E eles pegaram aqueles escritos e compararam com a Bíblia que a gente tem. E eles perceberam que não existiam diferenças que transformavam ou alteravam o Evangelho. Não existiam grandes diferenças. A Bíblia se manteve imutável durante todo esse tempo. Você quer ser feliz? O Salmo de número 1 vai falar para você. O Salmo de número 1 vai contar que se você quer ser mesmo feliz, você precisa fazer algumas coisas. E ele vai dizer, a primeira coisa que ele diz assim, ó: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aqui a palavra lei pode ser traduzida por palavra ou Bíblia. Feliz é aquele que medita na Bíblia de dia e de noite. Você só vai encontrar felicidade na Bíblia, porque é a Bíblia que testifica de Jesus Cristo. É só aqui, meu irmão, é só aqui. Você pode procurar em todos os lugares que você não vai encontrar. Certa vez um garoto, um jovem também, foi fazer uma viagem com alguns amigos. Eles fecharam um carro ali e falaram: olha, a gente vai acampar num lugar um pouco distante, monte sua mala. E aquele jovem preparou a sua mala toda e passou ali o rapaz com um carro para buscar ele e falou: olha, está tudo ok, todas as suas coisas estão aí. Ele pegou a mala e entregou. Ele falou: nossa, a mala está grande, hein? Mas você tem certeza que tudo que você precisa está aqui? Ele olhou e falou: não, calma, só falta mais algumas coisas, só falta mais uns utensílios que eu sempre levo comigo para todos os lugares que eu for. Falta só uma lanterna, falta uma corda também, falta o meu GPS, falta só uma espada aqui, falta só um capacete também, que eu ando com capacete para todos os lugares. Falta só algumas coisas aqui, falta só essa vara de pescar também, falta só... E o amigo falou: mas não vai caber, olha só, a gente tem 5 pessoas no carro, está todo mundo cheio de mala, olha o tanto de coisa, você vai levar escudo e capacete e espada para um acampamento? E ele falou assim: calma, calma, tudo isso que eu falei está aqui, tudo que eu preciso realmente para essa viagem está aqui. A Bíblia é a luz, é a lâmpada para os meus pés. A Bíblia é a minha espada. A Bíblia é o meu escudo. A Bíblia é a minha fortaleza, porque ela é a própria palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus. É a Bíblia, as santas escrituras de Deus. Você, com certeza, deve confiar nos atos de salvação de Deus. Mas é a Bíblia por completa que testifica de Deus. Teorias humanas podem surgir e desaparecer, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Você pode viver numa sociedade líquida, como Zygmunt Bauman fala. Só que a palavra de Deus, ela é sólida, ela é rocha, e ela nunca vai mudar. Se você, querido irmão, estruturar a sua vida em cima dessa rocha, a sua vida vai ser diferente. Você vai mudar, você vai ser transformado. Mas antes, você precisa fazer algo importante. Você precisa fazer um sacrifício para Deus. Mas não um sacrifício de cordeirinho, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o seu culto racional. Você precisa se entregar a Deus por completo, todos os dias, ser transformado por sua palavra, ler a Bíblia todos os dias, e só assim você ouvirá a voz de Deus falando assim: filho amado, nesse momento, suba, porque eu quero te levar para um lugar melhor. Você não foi feito para sofrer aqui, você não foi feito para ter tristezas aqui, você foi feito para ser feliz e ser liberto das amarras do pecado. Venha viver na mansão celestial, você com todos os seus amigos, você com toda a sua família, você com todos os seus irmãos. É isso que Deus quer para você. Você aceita hoje essa verdade para a sua vida? Você aceita um dia ser chamado por Deus? Você aqui na terra, Ele lá no céu. Você aceita ouvir a voz dEle chamando pelo teu nome? Você aceita isso? Coloca a sua mão no coração e diz assim: eu aceito. Hoje eu quero essa transformação para a minha vida. Eu aceito. Nós, nesse momento, nós cantaremos uma música. E eu quero que você pare tudo que você está fazendo. Pare tudo. É só um momento. Eu quero que você continue com a sua mão no coração. E você pronuncie que você vai dedicar mais tempo para a palavra de Deus. Que você vai me dedicar mais tempo para o próprio Deus. Você consegue? Você aceita esse desafio? Você quer ver a sua vida transformada? Você quer ser usado por Deus? É agora. Perde tempo não. Vamos mudar, impactar o mundo e ser transformado. Nós cantaremos a música Tua Palavra, do CD Jovem, e depois voltaremos para uma oração. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Que bênção, que bênção, que bênção que você decidiu
estar prostrado diante da palavra de Deus. Agora eu quero te convocar, te convidar a fechar os seus olhos, para a gente convidar esse Deus eterno para participar da nossa vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Pai, Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou mais uma vez hoje, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor estendeu a sua poderosa mão sobre o teu povo, a tua igreja, os teus filhos amados nesse momento, ó Pai. Nós te suplicamos para que a transformação venha no nosso coração. Dê-nos força para cada vez mais a nossa vida estar centralizada na Bíblia, para que nada tire o nosso foco da tua santa palavra, ó Pai. Transforme o nosso coração, muda o nosso interior e faça com que a gente se entregue cada dia mais e mais e mais, ó Pai. Não nos deixes falhar, ó Pai. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser libertos, e nós sabemos que essa liberdade e essa felicidade só pode ser encontrada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é em nome dele que nós oramos pelas bênçãos do céu. Amém.